Fala professor, beleza? Álvaro aqui. Então, né, a gente está fazendo um trabalho, né, sobre firewall, né, um grupo eu, Fábio, Gabriel Silvino, Guilherme Portela e Josias, né, então a gente vai começar falando, né, sobre o que é um firewall, né, então basicamente, né, o firewall ele é um software, que que tá entre o cliente e o servidor, né, nesse modelo. E ele serve para controlar, né, as conexões inbound, outbound, né, que estão chegando barra saindo, né, desse servidor. Né. Então, vamos dar um exemplo aqui um pouco mais prático. Aqui a gente tá na Azure, né, que é a cloud que eu trabalho atualmente. Né. Então, essa aqui é uma virtual network para teste server, né, para setor de teste das nossas aplicações, né, que nós criamos aqui. Né. Então, aqui dentro, né, nós temos algumas subnets. Né. Então, na Azure, né, como é uma cloud, então existem diversos tipos, né, de firewall, né? Tem firewall de borda, tem pô, N tipos de firewall. Né? Então, o que a gente implementou aqui nessa Virtual Network, né, na verdade foi em uma subnet, né, duas subnets aqui, né, a subnet default e a subnet de web apps. Nós temos um serviço chamado Security Group, né? Então esse Security Group, né, ele é um firewall, pô, bem simples, né, como diz na teoria, né, do que é um firewall. Nós temos regras de inbound e outbound, né, de conexões, beleza? Então esse Security Group aqui ele fica, né, ele pode ser associado também a uma interface de rede, né? Por exemplo, se você cria uma, ve- uma, uma máquina virtual e você quer associar ali ela a uma interface de rede, seja com IP público ou privado, você consegue estar criando também um security group para esse cara, né? Para essa interface de rede. Né? Então aqui basicamente nós temos algumas regras, né, aqui de inbound. Né? Então a regra de inbound aqui, essas aqui são as regras default, beleza? E nessa subnet, né, como foi mais para teste, né, nós colocamos a prioridade aqui, beleza? E ele está negando todas as conexões, né, seja de qualquer porta, né, qualquer tipo de protocolo, né, e qualquer source, né, que é da onde está vindo esse cara, e qualquer destino também, né? Qual a porta do servidor, né, da virtual network que está chegando essa requisição. Né. Então ele simplesmente bloqueia tudo, né, nesse Network Security Group aqui. Beleza? Então basicamente o firewall ele serve para isso, né? Pô, levando um pouco mais para desenvolvimento, né, de projetos, ele é, entre aspas, um middleware que vai ficar ali entre essa conexão cliente-servidor. Né. Então basicamente é isso. Então, vamos dar aquela contextualizada aí, né, sobre Firewall, para a gente tentar entender melhor de onde com o surgimento e as motivações para isso, que sempre ajuda a gente a entender é, como e por que ele tá do jeito que tá hoje, enfim. Então, esses sistemas foram criados lá pro final dos anos 80, né, e eles tinham como objetivo dar uma restringida nos acessos nas redes existentes na época, que eram poucas, mas já estavam começando a se popularizar bastante. Ocorreu um aumento significativo de redes acadêmicas e redes militares, que foram percursoras aí, né, da ARPANET e posteriormente da internet, e isso acabou trazendo junto a consequência de estar popularizando aí a comunidade hacker, né, que começou aí a querer atuar em cima dessas falhas de segurança que eram bem presentes naquela época. E enfim, uma solução teve que ser tomada para isso. Então, essa história desse surgimento dá pra gente dividir aí em quatro gerações, né? A primeira é de filtros de pacote, e a segunda é de filtros de estado de sessão, e a terceira é de gateway de aplicação, no caso, e a quarta, as posteriores, a gente vai dar uma falada mais lá pra frente, porque não é tão bem definida quanto as outras. Bom, então começando da primeira, ela representa, né, principalmente aí o marco do surgimento dessa tecnologia. E ela começou a ser disseminada lá para os anos 80, mais precisamente em 88, e foi desenvolvida e custeada por uma empresa chamada DEC. Nessa época, dois pesquisadores da AT&T, então eles desenvolveram aí um modelo de filtro de pacote que ficava responsável pela avaliação dos pacotes do conjunto de protocolos TCP/IP.
Essa tecnologia ela foi tão marcante que ela é usada até os dias de hoje. E além disso foram inseridas inicialmente, né, nessa primeira geração aí, duas regras típicas que basicamente elas restringem aí o tráfego baseado no endereço IP de origem e destino e também são capazes de restringir o tráfego de acordo com a porta do serviço. Então na segunda geração aí, que foi marcada aí pelos filtros de estado de sessão, né, a gente tem que essa tecnologia surgiu lá para o início dos anos 90, bem próximo da primeira geração, e acredito eu que muito esse intervalo pequeno foi muito por conta do problema que eles estavam querendo sanar, que era um problema de orientação de conexões aí com a tabela de estados que o protocolo TCP utiliza, e isso estava reduzindo a efetividade desses filtros de pacote. Então eles vieram para sanar isso já rapidamente e também inseriram algumas regras típicas, né? Além das já existentes, daquelas duas primeiras que a gente falou, entrou a regra new para novas conexões, establish e a regra related. Agora falando da terceira geração, a gente tem ela marcada aí um gateway de aplicação, né? Gateway de aplicação, também ficou conhecido como firewall, né? Firewall de aplicação ou firewall proxy, e marcou o surgimento desses produtos comerciais mesmo. Eles forneciam esse tipo de serviço de proteção e contava com todas as regras das duas anteriores, além aí também de ter começado a restringir o acesso FTP, HTTP e HTTPS. Então agora falando da quarta e posteriores, né, ficaram marcadas aí pela consolidação definitiva do firewall em rede de comunicação TCP/IP. E a partir dos anos 2000, né, já estavam tão presentes que começaram a ser utilizados muito, praticamente todo computador doméstico, computadores de empresa, sendo chamados aí de firewall pessoal, e também passou a ser implementado até em servidores e em aplicações mais específicas, né, no caso. Então, acho que é isso, quanto a essa contextualização aí histórica do surgimento. E agora a gente vai para a próxima parte da nossa apresentação. Bom, então eu vou aí começar falando um pouco mais dos firewalls, né, dos tipos de firewall. Então, começando aí com o firewall de proxy, né, que ele na verdade foi um dos primeiros tipos de firewall a se existir. E ele é bem simples, ele na verdade ele faz uma passagem de uma conexão para outra dentro de uma aplicação, né? Então, um exemplo de hoje em dia que a gente vê muito são empresas que querem proteger, querem adicionar regras de acesso aos seus serviços e muitas das vezes dele distribuídos, e acabam usando o proxy para que um colaborador, enfim, quem eles queiram que acesse os serviços da própria empresa, eles têm esse controle. Então o proxy ele é muito utilizado nisso, ele tem essa segurança, porém ele demanda muito poder de processamento também, porque onde esse tipo de firewall é instalado, ele vai receber diversas requisições por segundo, então você precisa de uma máquina poderosa o suficiente para dar conta disso, né? E a gente também tem o firewall com inspeção de estado, que na verdade ele é mais conhecido aí como firewall tradicional, e ele fica entre ali a camada de rede e a camada de transporte no modelo OSI. E a responsabilidade desse tipo de firewall, ele tem a capacidade de permitir ou bloquear uma conexão, né? Então ele vê o estado da conexão, que é definido pelo último status que essa conexão teve, e aí, de acordo com a regra que o administrador definiu e tudo mais, ele consegue ou permitir ou bloquear esse tipo de conexão, né? E aí a gente também tem o farol de gerenciamento unificado de ameaças, né? Mais conhecidamente como UTM. E o UTM, na verdade, nada mais é do que um termo de segurança da informação que se refere a uma única solução de segurança, ou seja, ele fica ali tudo em apenas um dispositivo único que oferece várias funções ali de segurança, como por exemplo antivírus, anti-spyware e até mesmo o firewall com proteção de inspeção de estado, né, como já mencionado anteriormente. Então é bom, é uma ótima solução porque você fica com tudo concentrado em apenas um lugar, então para manter é bem mais tranquilo, e também é uma opção bem viável aí hoje em dia.
E também a gente tem o firewall de próxima geração, né, o NGFW, que na verdade ele é uma evolução dos firewalls que anteriormente eles faziam apenas uma filtragem simples de pacotes e inspeção de estados, né, que várias empresas aí estão implementando para lidar com ameaças modernas, né, com esses malwares avançados diretamente na camada de aplicação. Então, algumas das características que esse tipo de firewall precisa incluir, né, são os funcionamentos padrões de um firewall tradicional, como a inspeção de estados e tudo mais, e também precisa fazer uma prevenção de invasão integrada, e ele também precisa ter a capacidade de reconhecer e controlar a aplicação para detectar e bloquear os possíveis aplicativos nocivos para aquele tipo de conexão, né? E precisa também fazer atualização dos caminhos para incluir as sementes de informações que venham a acontecer no futuro também, né? E também ele tem que ter as técnicas para lidar com as ameaças de segurança em constante evolução, né? Que também estão cada vez mais complexas e cada vez precisando de uma solução mais avançada, né? E o NGFW também tem diversas outras capacidades, mas falando por cima, ele está abrangendo mais esse tipo de coisa e comumente mais utilizada nas empresas hoje em dia. O iptables é um programa de linha de comando programado em C em 1998 para sistemas Unix, mais precisamente para o kernel do Linux a partir do 2.4 pela NetFilter, né, em 1998, que no caso ele configura as regras do protocolo IPv4 na tabela de filtragem de pacotes, né, sendo assim armazenada no kernel. Então todas as configurações são perdidas assim que o sistema for reiniciado, né? E o iptables também possui uma versão mais atual, que é o IP6tables, que é para a versão de IPv6, né? Que, diferente do IPv4, ele é bem mais moderno, né? Que no caso, podendo combinar um conjunto de pacotes a partir da cadeia de regras, onde cada regra especifica o que fazer com o pacote correspondente, né? É uma técnica chamada target, né? Que, diferente do IPv4, IPv6 por ser mais atual, ele é bem mais versátil, né? E bem mais seguro do que o IPv4 o anteriormente desenvolvido. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu vou aqui dar um pequeno overview da aplicação iptables, beleza? Estou aqui num sistema Fedora 35, perfeito, que vai demonstrar aí algumas, eu vou demonstrar algumas finalidades aqui. As primeiras coisas a serem notadas é que eu estou usando o terminal SuperUser, beleza? Então vamos lá. Cara, o iptables, como o pessoal falou aí, o meu já disse, é um firewall de sistema Linux, tá? Então, o funcionamento todo dele aí, cara, é por linha de comando. Então, tudo que você vai fazer aqui pro CLI. E a gente vai ver aqui que é uma ferramenta bem prática, direta, simples, show. Só que demanda um pouquinho de conhecimento aí do administrador da rede. A lógica do iptables é totalmente organizada em tabelas de bola, que são definidas um escopo de regras que possuem as suas cadeias que vão ser utilizadas, beleza? Muito simples, você vai ter tabelas de filtro, tabelas de net, tabelas de raw, beleza? Que dentro dessas tabelas a gente vai ter perdão, cadeias que vão ser executadas, e cada uma dessas cadeias vai ter as suas definições, suas regras implementadas, beleza? Vou começar pelo básico. A gente está com o terminal aberto, vamos para o iptables. Ele vai demonstrar aqui o coisa, dizendo, ó, não foi usado nenhum comando, mas vai mostrar aqui a versão que é o que eu estou utilizando agora, beleza? Quando a gente fala de firewall, a primeira coisa que a gente precisa lembrar também são as das políticas padrões. Então, se a gente quiser ver as políticas padrões do firewall aqui, o padrão a gente dá iptables, traço L, que a gente mostra as políticas padrões aqui. E por padrão, ele vai te dar sempre as chains input, forward, output, que são as chains referentes as cadeias, né, referentes à tabela de filtro. Sempre vai utilizar a tabela de filtro. Se eu vem aqui na iptables da traço de filter, vai ser exatamente a mesma coisa. Show de bola. A gente consegue ver que existe já em cima da cadeia de inputs, né, uma política de accept para todos os protocolos TCP aonde a entrada for em todos os lugares e onde for em cima da porta 443, né, que é a porta HTTPS. A regra padrão do
do IPTables é olhar dentro de cada uma dessas tabelas por ordem de entrada. Então, quando eu for aqui na chain input, e procurar aqui, navegar aqui por todas as regras, né, todas as policies, a primeira policy que bater vai ser sempre a policy utilizada. Então, no caso aqui, a primeira é permite tudo. A segunda vai ser permite tudo também, porém na 443. Quando eu receber um pacote no meu computador, eu vou estar aqui com target accept sempre apontado para receber tudo. E independente do que venha a partir daqui, ele sempre vai olhar para primeiro. Isso aqui é muito errado, tá? No firewall normal, porém como eu estou no meu computador pessoal, eu não faço questão de modificar, beleza? Então, eu estou aqui com um filtro aqui, e o que eu vou fazer? Eu vou mostrar também as outras tabelas que por padrão a gente tem, beleza? Que são a tabela de net, o pessoal de rede vai entender, que é que eu tenho todas as tabelas a tabela referente ao roteamento de IP, e eu também tenho a RAW, que sempre vai receber primeiro todas as regras vão ser estabelecidas aqui. As cadeias, né, que são essas cadeias de input, output, post-routing, elas são os grupos dentro das tabelas, onde a gente implementa o grupo de regra para avaliar um pacote. Sempre listado de cima para baixo, beleza? A gente está aqui, por exemplo, no clear aqui, vou dar iptables, -v, -t, filter, perdão, não é V não, -l, né? Ele vai demonstrar aqui para mim, da ordem de cima para baixo, a chain sempre primeiro vai ser input, depois o forward, depois o output, beleza? Nessa cadeia de input, vai ser sempre a primeira que vai cair. Então, tudo que vier por aqui, cara, vai ser sempre adaptado primeiro. A persistência dessa tabela é exatamente dessa forma. Por exemplo, tem um pacote aqui que vai passar para porta 80 e tem uma regra que aqui em cima que de cara rejeita o pacote, cara, não tem outra regra que venha abaixo que seja especificada. A partir do momento que ele lê que vai rejeitar aquele pacote ali, tudo que vem embaixo não importa, beleza? Então assim, existem várias chains que podem ser implementadas até, mas por padrão a gente tem aqui input, output, forward, pre-routing e post-routing, beleza? Geralmente a gente se baseia ali na input, na output, na forward, e porque a pre-routing e a post-routing são mais utilizados no NAT, né? Eu vou daqui novo procurar aqui o comando NAT e ver que ele tem aqui o pre-routing e o post-routing, beleza? Mais utilizados pelo NAT porque tem a ver com questão de roteamento, né? O pre-routing para destination net e post-routing para source net. Uma estrutura de uma regra, cara. Vamos criar uma regra muito simples aqui no IPTables. Vamos lá, IPTables A, beleza? Que eu especifico qual é a chain que eu vou utilizar, que no caso é a chain de input. Eu vou passar o protocolo para ele, que vai ser o TCP. Vou passar a porta que eu quero que seja aplicado, no caso 443. Eu vou dar um J aqui para dizer qual é a política, no caso accept. A partir do momento que eu fizer isso, eu vou ter que implementar uma regra aqui na porta 443, que é a porta HTTPS. E essa regra vai dizer assim, todos os pacotes que vão ser recebidos pela porta 443 no TCP vão ser aceitados, beleza? Eu posso implementar uma similar aqui, que é para dar um reject em todos os pacotes na porta 80, beleza? Do TCP. E assim, cara, eu implementei duas regras aqui no firewall, super simples. Eu posso verificá-las aqui, iptables, -l, eu fui screen aqui para facilitar um pouco, -t, oxe, meu caps lock morreu, -t, e dou aqui filter. Vamos ver que ele já implementou aqui, ó, as flags de, acho que eu fui screen, fica até um pouco mais difícil de ler, né? Dá um zoom aqui. Eu tenho accept por padrão, que é a primeira. Accept anywhere para 443. Eu coloquei mais uma na 443 aqui pra gente ver. Eu adicionei outra aqui em cima da 443, que é a do HTTPS. E botei um reject aqui no final de tudo, né? Que diz aqui rejeite tudo que vá para a porta HTTP, que no caso é a porta 80. Show de bola. Essa flag que eu implementei aqui, que é a flag do traço A, na verdade ela não é para especificar a chain, em sim dizer que eu quero que seja colocado por último na lista dessa chain. Então, como eu botei o 80 reject aqui no final, no A aqui, eu estou jogando direto aqui embaixo, beleza?
A tabela filter, por padrão, ela é que a gente utiliza para aceitar, rejeitar ou redirecionar pacote. Beleza? Ela geralmente é que possui a maior quantidade de regras e que ela armazena os bloqueios para redes externas, como a própria internet ou questão de proxy. Agora, vou só mostrar aqui os comandos maneirinhos aqui pra gente poder dar uma trabalhada. Usando o iptables aqui, traço V minúsculo, L maiúsculo, traço T, que é o nome da tabela, passar filter, eu queria aqui line numbers. Ele vai me retornar aqui os números referentes às linhas de ordem especificadas aqui para a tabela de filtro, né? Eu posso dizer que, olha só, que eu quero remover. Eu vou dar agora aqui não tem isso aqui, não tem esse VL aqui, é só o filter. Eu vou colocar traço D maiúsculo, que é de delete, show de bola. Eu vou especificar chain, que esse chain que eu tenho aqui é de input. E vou passar aqui a linha que eu quero que seja removida. Eu quero remover aquela número 4 ali, que foi do protocolo TCP em cima da porta 80, né? Remover. Eu quero remover também a 3, que foi aquela dummy que eu criei em cima da cópia do segundo. Quando eu demonstrar aqui agora as linhas, vocês percebem que eu removi a 3 e a 4 aqui, ó. Foram as que eu criei. E agora elas não existem mais no meu firewall. Show de bola? Eu também posso adicionar dessa mesma forma, só que eu prefiro adicionar daquela outra forma, né? Que é você criando regras desse gênero aqui, ó, usando o traço A e input, beleza? Eu posso remover essas daqui também e colocar outras regras por cima, beleza? O que é o correto a ser utilizado, mas acho que assim é um pouco mais tranquilo de ler, beleza? Cara, novamente, frisando que o iptables é muito simples. A única diferença aqui que a gente precisa prestar atenção que ele é um software que tem uma documentação bem vasta. Então, a gente seria muito interessante para o administrador de rede que for utilizar essa ferramenta que dê uma lida na documentação, beleza? Também é importante comentar que hoje em dia o iptables não é mais uma aplicação muito utilizada, e sim o nftables, que é a sua próxima versão, né, que o pessoal lá do grupo que criou o iptables desenvolveu, beleza? Assim a gente fecha aqui o trabalho. Obrigado a todos, fiquem bem.